Bom dia, irmãos. Que a graça de Jesus seja com a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família com mais um assunto da nossa escola bíblica dominical. Irmãos, estamos vivendo um período de onda roxa no estado de Minas Gerais. Houve um decreto do nosso estado para que houvesse uma restrição aos finais de semana, uma restrição mais específica e mais dura nas reuniões. Inclusive, nesse domingo agora e no outro que segue, temporariamente estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, mas as nossas atividades online ainda permanecerão. Então, hoje estaremos tratando de mais um assunto da nossa escola bíblica dominical e temos como assunto no estudo de número 4, na página 29, nós temos hoje o estudo dos batistas na Inglaterra. Hoje, dia 21 de março, estaremos tratando hoje da nossa lição, os batistas na Inglaterra. Já viemos tratando já há um certo tempo, o surgimento da denominação, como que a denominação surgiu, as teorias que surgiram para que ocorresse a denominação, mas agora nós vamos entrar no detalhe da história da denominação na Inglaterra, Então vamos nos situar no período em que a igreja estava, em que o mundo estava. Era a Europa naquela época, século XV para XVI, tinha acabado de acontecer a Reforma Protestante lá na Alemanha, encabeçada com a pessoa de Martinho Lutero, no ano de 1517, mas que por sua vez já havia sido antecedida por três homens que se destacaram, que eram conhecidos como a Estrela da Manhã, que foi John Wycliffe, João Hus e Giovanni Savonarola, sendo que desses três, John Wycliffe é que atuou também na Inglaterra. E o período que nós tínhamos nesse momento era um período de uma igreja que ela não era como a igreja de hoje. Apesar da igreja de hoje falar sobre teologia da prosperidade, sobre ganhar dinheiro, sobre milagres e tudo mais, às vezes até tem igrejas que infelizmente elas oprimem os seus membros. Existe hoje igrejas que elas pregam a verdade do evangelho, e dentre os quais naquela época não tinha tanta como nós temos hoje. A igreja também oprimia os seus membros, sentia a ideia de se vender o perdão de Deus, tinha a ideia de você excomungar a pessoa, de você interditar uma região. Tudo isso era a força da igreja. Mas naquele momento ali na Inglaterra, o contexto que nós tínhamos era o contexto que era pós-anabatista, pós a ideia, a reforma anabatista. Por que pós-reforma anabatista? Quem eram os anabatistas? Os anabatistas, eles eram conhecidos como os radicais da reforma, ou seja, eles achavam que a reforma ela não tinha sido completamente, não tinha sido completa, não tinha acontecido completamente dentro da igreja, porque a igreja, apesar de ter tido uma reforma, como eu falei com a pessoa de Lutero, a igreja ela ainda continuava com algumas práticas católicas, como o batismo de criança e como a união entre a igreja e o Estado. Então isso para os anabatistas era inadmissível, eles não concordavam com isso. E no século XVI, em meio a tudo isso, lá na Inglaterra começa a ter uma mudança, uma transformação, começa a ter uma modificação na situação em que tudo se acontecia. O primeiro tópico que nós vamos estudar agora é a situação religiosa na Inglaterra. Então vamos entender um pouco qual era a situação em que a Inglaterra vivia lá no século XV, XVI, iniciozinho do século XVII. Pois bem, século XVI. Nós tínhamos na Inglaterra naquela época um rei chamado Henrique VIII. Henrique VIII, ele chegou a ter 6 esposas. A primeira morreu, a segunda ele decapitou, a terceira ele divorciou, a quarta morreu, a quinta decapitou e a sexta foi a única que sobreviveu. Olha só, o camarada teve 6 mulheres, sendo que 2 ele decapitou, mas ele era o rei, ele tinha autoridade para fazer isso. E nesse contexto tudo, qual era o grande problema de Henrique VIII? Nessa época, Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, ela era uma mulher, era a esposa do rei, mas ela não tinha dado ao rei um filho homem.
Para ser sucessor do trono, tinha que ser um filho homem, né? A exigência era que fosse um filho homem, sempre aquela ideia de que o homem é que comanda. Apesar de que depois de Henrique VIII surge também, ascende ao trono a sua meia-irmã, chamada Maria, também conhecida como Maria a Sanguinária. Tem até uma bebida com o nome de Maria, né? Maria Sanguinária, que em inglês chama-se Blood Mary, mas que não vem ao caso. Mas a ideia, qual era o seguinte: Henrique VIII, ele queria se divorciar de sua esposa, que era Catarina de Aragão. Porém, tinha um problema. Catarina de Aragão não era uma mulher qualquer. Catarina de Aragão era tia do imperador Carlos V. Pastor, quem é Carlos V? Carlos V, meu irmão, era nada mais, nada menos do que o imperador do Sacro Império Romano. Ou seja, toda a igreja católica, né? Quem era o imperador? Era Carlos V. Ele era o imperador da época que atuava juntamente com a igreja. Ele era imperador do Sacro Império Romano, arquiduque da Áustria, e a partir de 1519 ele conseguiu o título de rei da Espanha, e a partir de 1516 ele se tornou governante dos Países Baixos. Onde é Países Baixos? É onde nós conhecemos hoje como a Holanda, né? E ele chegou tudo isso como Duque de Borgonha a partir de 1506. Ou seja, o cara não era qualquer pessoa. E quem era Catarina de Aragão era a tia desse camarada. Então, nessa época, quando o rei queria se separar dele, e olha que nessa época a Inglaterra ela enfrentava várias revoluções dentro do seu país. Teve a Guerra dos 100 Anos, teve a War of Roses, que era chamada Guerra das Rosas ou Guerra das Duas Rosas. Então era um contexto muito atribulado em que a Inglaterra vivia naquele tempo. E Catarina de Aragão, ela não tinha dado a Henrique o filho que ele queria. Então ele precisava de um divórcio. Então ele pede ao Papa Clemente VII que pudesse intervir e pudesse divorciar ele. Porém, o Papa ele não podia pedir o divórcio. Justamente por quê? Porque o Papa ele tinha como seu superior Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano. Ou seja, Henrique VIII ele queria se divorciar, mas não podia. Ele pediu ao Papa e o Papa não podia. E a sua esposa era a tia do imperador. Então, qual era a opção que Henrique tinha? O que ele podia fazer? A única opção que ele teve é que em 1534, um dia, ele acordou e decidiu que ele seria o cabeça da igreja. Então, Henrique VIII dá poder a Henrique VIII para que Henrique VIII se divorciasse. E nesse momento é o que acontece. Um dia ele acorda, decide que ele era o cabeça da igreja, ele era o Papa e ele era tudo que a igreja precisava. Nada mais, nada menos do que ele podia ser. Então, nesse contexto todo, em que a Inglaterra se encontrava, é o contexto em que surge o que nós conhecemos como Igreja Anglicana. E o que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana ela é a Igreja Nacional de denominação cristã estabelecida oficialmente na Inglaterra, cuja sua matriz fica na atual comunhão da sede da Cantuária. Cantuária chamada de Canterbury. Inclusive, quando você assiste um filme hoje, né, igual assisti um filme recentemente, na hora que a rainha da Inglaterra morre, né, tem até a piadinha aí de que a rainha da Inglaterra é imortal e tal, tem piada, tem meme na internet direto dela, e aí a rainha da Inglaterra, ela morre no filme, morre não, ela desaparece, então um outro homem tenta tomar o seu lugar, e aí a cerimônia de coroação acontece onde? Em Canterbury, que é Cantuária. E aí o bispo de Canterbury, o bispo da Cantuária, é que dá poder para a pessoa para que ele possa ser o rei da Inglaterra e o rei do Reino Unido. Cada país, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, Inglaterra, tem os seus bispos. Mas tudo acontece mediante autorização do bispo da Cantuária, da Sé da Cantuária, né? Lá em Canterbury. Então, surge
devido ao divórcio do rei, devido ao divórcio de Henrique VIII, quando ele se separa de Catarina de Aragão, e aí ele casa com Ana Bolena, e nesse momento surge o que nós conhecemos como Igreja Anglicana. Dentro da Igreja Anglicana, dentro daquela igreja que surge ali, é que começa a ter o surgimento, é que começa a aparecer os primeiros indícios da Igreja Batista. Lembrando que a Igreja Anglicana era uma igreja fortemente influenciada por um homem chamado John Wycliffe. Ele foi um homem que traduziu a Bíblia para o inglês, traduziu do latim para a língua inglesa, especificamente o Novo Testamento, né? E o Wycliffe, ele teve os seus discípulos que foram conhecidos como Lollardos, que atuou na Inglaterra durante um bom tempo. E Lutero, a sua influência também alcançou a Inglaterra. Então eles atuaram ali, ensinaram, e todos os seus ensinos, seus escritos, daquilo que eles ensinaram, foram permeando todo o contexto da Inglaterra, todo o contexto da igreja, todo o contexto daquela igreja anglicana, né? Até se dizia que havia um local chamado Cervejaria do Cavalo Branco, né? Era muito comum tomar cerveja, tomar bebida naquela região, naquela época, chamada Cervejaria do Cavalo Branco, e alguns chamavam ali de a Pequena Alemanha, porque eles iam para lá e eles conversavam, e eles ensinavam, e eles aprendiam muito sobre os ensinos da Bíblia e tudo mais, porque para eles a bebida lá é algo comum, tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque nós não temos tempo para isso, mas era muito comum. Então, olha só o contexto que tinha. Nós tínhamos um rei que queria se separar, que solicita ao Papa a anulação do seu casamento. O Papa não anula o seu casamento, então um dia o rei se promove o próprio líder da igreja, e após se promover líder da igreja, ele se separa de uma mulher, casa-se com outra mulher, e naquele momento ele começa, o próprio rei, escolher os seus bispos, as pessoas da sua liderança, e então ele cria dentro do seu país uma igreja que não é a igreja católica, mas é uma igreja do seu próprio país, da sua própria nação, que é essa igreja chamada Igreja Anglicana. Olha só o contexto todo em que a situação religiosa da Inglaterra vivia naquela época. Tudo isso para quê? Para que o rei pudesse tomar a decisão de se separar de Catarina de Aragão, e para que ele possa ter o seu casamento concedido com Ana Bolena. E o seu casamento dá certo assim, ele consegue romper consegue se divorciar, consegue se unir a Ana Bolena, ao ponto de que o parlamento aceite o seu casamento. E atualmente, como desde aquela época, o governo da Inglaterra era dividido com o rei e o parlamento. Tem até um certo período em que acontece a Revolução do Parlamento, aonde os soldados do rei, dos soldados da monarquia, lutam contra os soldados, contra o exército do parlamento, e ali acontece uma revolução interna dentro da própria Inglaterra. Ou seja, nós temos as duas lideranças do país lutando, batalhando, guerreando, para que eles pudessem dominar o país, né? Acontece aquela revolução interna ali, onde muitas pessoas morrem e tal, mas hoje funciona assim. Hoje o rei, tem o rei e a rainha na Inglaterra, onde eles são o símbolo do país, o povo ama eles, o povo tem um carinho especial por eles, mas quem comanda, quem coordena, quem controla o país, toma as decisões políticas, as decisões econômicas, as decisões sociais, tudo é em via do parlamento. O rei hoje ele não pode acordar e falar assim, a partir de agora o imposto é 90% e a partir de agora todo mundo vai se ajoelhar quando eu passar. Não, tem que passar pelo parlamento primeiro. Inclusive o parlamento inglês é dividido entre Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, né? Quem são a Câmara dos Lordes? São aqueles que têm a descendência de lordes, de duques, de burgueses, lá do século 17 e 18, e a Câmara dos Comuns, que são aqueles que foram batalhando e crescendo, pessoas comuns que foram alcançando, galgando e alcançando o objetivo. Então, tudo isso era a Inglaterra naquela época, né? Dentro dessa igreja que surge após o divórcio do rei Henrique VIII,
que é chamada Igreja Anglicana, surge o movimento separatista. E o segundo tópico que nós vamos estudar agora é justamente esse, o movimento separatista na Igreja Anglicana. Agora vamos entender um pouquinho aí, né? O contexto em que a sociedade europeia vivia exigiu que dentro da igreja surgisse uma igreja pura, mais parecida com a igreja primitiva. Com isso, eles ganharam o título de puritanos, que quer dizer pureza, quer dizer pessoas puras. E como que surge tudo isso? Lá dentro da igreja anglicana, já não mais sobre o governo de Henrique VIII, mas o governo da rainha Isabel I, um grupo de calvinistas, que eram pessoas adeptas à ideia de João Calvino, um reformador de segunda geração, que atuou lá em Genebra, na Suíça. Eles foram denominados de puritano. Por quê? Porque pretendiam purificar a igreja anglicana. Eles não queriam dividir a igreja anglicana. Eles não queriam ser um grupo dentro da igreja anglicana. Eles queriam que a igreja anglicana fosse uma igreja pura. Assim como Lutero não queria sair da igreja católica, Lutero não queria em momento algum criar o luteranismo. A igreja luterana. Existe hoje a igreja luterana no mundo. Aqui em Governador Valadares nós temos uma igreja luterana ali no bairro São Paulo, se não me engano, aquele bairro ali. E então Lutero, assim como Lutero não queria sair da igreja católica, queria que a igreja católica houvesse uma reforma dentro da igreja, a igreja mudasse, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Os puritanos, eles não queriam sair de dentro da igreja anglicana, eles queriam purificar a igreja anglicana. Então eles queriam o quê? Tirar todo o resíduo, né, vamos dizer assim, toda a influência, todos os resquícios do catolicismo que atuava e que impetrava dentro da igreja anglicana, de forma a tornar a sua liturgia o mais próxima do que o calvinismo da época falava. O calvinismo, Calvino, ele expõe as suas ideias no livro que eles chamam de As Institutas, que é chamado, hoje nós chamamos as Institutas, né? Inicialmente eram as instituições da religião cristã, criada por Lutero, que era vários volumes, hoje foi condensado e tudo mais. Então, o que os puritanos queriam? Purificar a igreja anglicana. Ponto. Era isso que eles queriam. Tirar todos os resquícios do catolicismo e de toda a falha, de toda a influência humana, e fazer com que a igreja fosse mais parecida com aquela igreja simples lá do início da era cristã, aquela igreja primitiva, cujo seu senhor era um carpinteiro de Nazaré. Era o que eles queriam e é o que todo mundo hoje quer. Só que eles nunca conseguiram alcançar isso. Dentro do puritanismo, tem a igreja anglicana, dentro da igreja anglicana tem o puritanismo, e dentro do puritanismo surge um grupo de pessoas chamado separatistas. Por quê? Porque, apesar dos puritanos quererem purificar a igreja anglicana era uma igreja que ela era junta com o Estado. Era uma igreja, vamos dizer assim, era uma igreja estatal. Como assim uma igreja estatal? Na China hoje, na Coreia do Norte hoje, aonde o evangelho é proibido de se pregar, todo mundo sabe que a China é um país comunista, a Coreia do Norte é um país comunista, então é proibido se pregar a verdade do evangelho como nós pregamos no Brasil. Então lá na China, lá na Coreia do Norte, a igreja que está lá de portas abertas, onde você pode entrar e assistir um culto, é uma igreja do Estado. O pastor prega o que o Estado quer que pregue. A liturgia é do Estado, tudo é do Estado. É o Estado que determina como é a igreja, não é Jesus Cristo. Eles professam fé, eles falam de Jesus, mas a ideia é sempre pregar a ideia do comunismo, que é baseado no Estado. Da mesma maneira, a igreja anglicana ela é uma igreja estatal. Então, o que os separatistas queriam? Uma igreja que se desvencilhasse do Estado. A ideia dos separatistas era que dentro da igreja puritana, a igreja fosse uma igreja congregacional.
Pastor, que palavrão é esse? Congregacional, de congregação, uma igreja autônoma. Como assim? Nós batistas de forma geral, batistas nacionais, batistas brasileiros, batistas regulares, Assembleia de Deus, igrejas independentes, nós somos igrejas congregacionais, aonde a igreja ela é líder, ela é a própria líder dela. Você não deve a algo maior, não tem um líder maior sobre isso, mas nós somos a igreja independente de nós mesmos. Nós coordenamos a nossa igreja. Nós temos órgãos que nos auxiliam. Nós batistas, por exemplo, nós temos a nossa associação aqui, nós temos a nossa convenção estadual, a nossa convenção nacional e a convenção brasileira e a Aliança Batista Mundial, mas nós somos uma igreja independente. Se a gente quiser pintar a nossa fachada de vermelho, pode, quiser colocar uma letra amarela, pode, a gente pode fazer, nós somos independentes, nós somos cada igreja independente. Né? Então, no ano de 1561, aparece uma confissão de fé com a exortação de que a reforma da igreja deveria acontecer diferente, defendendo que o governo de Jesus Cristo estabeleceu, com pastores, superintendentes e diáconos, todos verdadeiros pastores com igual autoridade, ou seja, cada igreja independente. Né? Nenhuma pessoa na igreja devia exercer autoridade com o governo. E nessa época, a pessoa que se destaca, é um homem que a nossa lição nos traz, chama-se Richard Fitz. É considerado o primeiro pastor de uma igreja desse tipo nos anos de 1567 e 1568 na cidade de Londres. Então, esse é o movimento separatista. Esse é o movimento que surge dentro da igreja. A igreja anglicana, que surgiu do divórcio lá do rei, dentro dela surge o puritanismo, e no contexto do puritanismo surgem os separatistas. Então, nesse sentido aí, é que aí começa a aparecer a ideia dos batistas. Né? Então, sendo perseguido pela coroa igreja, dois homens, John Smith e Thomas Hales, eles saem da Inglaterra, porque eles eram separatistas, e a igreja anglicana não queria pessoas se separando a sua igreja do Estado, então a coroa inglesa começa a perseguir esses separatistas. E para preservar a sua vida, eles saem da Inglaterra e eles vão para a Holanda. A nossa atual Holanda, que até então era chamada de País Baixo. E ali eles fundam uma igreja que nós conhecemos, a ideia do que nós conhecemos hoje como igreja batista. Então eles têm uma igreja nos moldes, na doutrina, no regimento, na liturgia, tudo o mais parecido possível com o que nós temos hoje. Na verdade, nós temos hoje o mais parecido possível com ele. Né? Então, ali surge o que nós conhecemos como primeira igreja batista no mundo. Porém, aconteceu um detalhe. Aqueles dois homens, em um determinado momento, eles acabam tendo divergências de pensamentos. Acontece que um cria no que nós chamamos de uma expiação limitada e o outro numa expiação ilimitada. Como assim? E Smith ele se aproxima muito do que estava acontecendo, que era chamado movimento menonita. E Hales não concordava com o movimento menonita. Então, eles se separam. Em 1612, com mais ou menos aí umas 20 ou 30 pessoas, aproximadamente, Thomas Hales, na cidade de Spitfilders, ele organiza a primeira igreja batista. Isso aí já é próximo de Londres, já é uma região mais próxima de Londres. E Hales, ele funda aquela igreja e surge um grupo ali que nós passamos a conhecer como batistas gerais, porque eles criam uma expiação geral. E agora nós vamos ver o que é batista geral e batista particular. Né? E eu gostaria de ler para vocês aqui para vocês entenderem. O que são os batistas gerais? É um grupo que veio a ser conhecido como batistas gerais porque acreditava em uma expiação geral, ou seja, ilimitada. Os batistas gerais também tinham uma convicção distinta que os cristãos podem enfrentar a possibilidade de cair da graça, ou seja, perder a salvação. E em 1608 ou 1609, mais ou menos, acontece ali a primeira igreja batista de cunho de batista geral.
1612 já é em Londres, né? Onde eu falei agora há pouco, mas tem uma fundação lá em 1609. Agora vamos ler o que é batista particular. Batista particular. Esse grupo que Jesus Cristo morreu somente pelos eleitos. Não foram para todos, para aqueles que foram predestinados, ou seja, uma expiação menor, né, ilimitada. Limitada. E Deus assegura a sua salvação, pois eles não resistem ao que nós chamamos de graça irresistível. Então é assim que surge a Igreja Batista no mundo. E como o movimento foi crescendo, o movimento batista particular, ele tem como grande cabeça, como grande líder, um homem chamado Henry Jacob, que ele começa a atuar em torno de 1500 e pouco aproximadamente, já finalzinho dos anos de 1500 para iniciozinho dos anos de 1600, né? E ali ele exerce uma forte influência no que viria a se tornar o que nós chamamos de batistas particulares. Então, esse é o contexto do surgimento dos batistas na Inglaterra. Eu espero que com essa lição vocês possam ter sido um pouco mais orientados, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa tocar na sua vida e que com isso você possa aprender cada vez mais sobre o surgimento, sobre um pouco da reforma, sobre a história do nosso povo, sobre a história dos nossos irmãos do passado, o quanto eles lutaram, o quanto eles batalharam, o quanto eles tiveram que se esforçar para poder ter o que nós temos hoje. E nós não temos tempo aqui, mas nós temos homens como William Tyndale, que foi um grande tradutor da Bíblia. Nós temos homens que atuaram na Inglaterra como John Bunyan, que foi também um outro tradutor. E pessoas como Thomas Cromwell, que foi um bispo também. Homens e mulheres que realmente se dispuseram a serviço do rei para que a obra de Deus pudesse acontecer. E eu gostaria de terminar aqui lendo para vocês o seguinte. Conclusão. Devemos muito aos nossos irmãos, os primeiros batistas no mundo. Eram pessoas sérias, comprometidas, nada mais, nada menos que com a verdade do Evangelho, a verdade bíblica, e com a manutenção da doutrina, uma manutenção doutrinária que pregasse a transformação da vida do homem através do Evangelho. Por isso, hoje, para nós, é muito importante que saibamos quem nós somos e da onde viemos. Não somos uma denominação que surgiu da noite para o dia. Não somos pessoas que nasceram sem pé e nem cabeça. Somos uma denominação firme, centrada e firmada na palavra de Deus, com base naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é Jesus Cristo acima de qualquer coisa e Deus acima de qualquer coisa em todo o tempo. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus proteja a sua vida. Eu gostaria de orar por você agora, para que Deus possa estar te abençoando mais uma vez. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar e possa nos proteger. Deus, que eu espero que essa lição possa ter abençoado a vida dos teus filhos, que eles possam ter aprendido um pouco mais da tua palavra, um pouco mais daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor atuou através da vida dos teus filhos no passado, para que hoje pudéssemos, Deus, estar na situação que nós nos encontramos. Obrigado, Deus, por homens, mulheres que dispuseram a sua vida para ser aquilo que o Senhor colocou para que eles pudessem ser, coluna e baluarte da verdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja.